E hoje, cara, eu quero falar contigo uma parada que é muito importante, beleza? Que nós vamos falar de uma etapa que é posterior à análise exploratória, pipeline da ciência de dados. Você já esqueceu o que é o pipeline? Deixa eu te mostrar aqui o que é o pipeline. Quando você esqueceu o que é o pipeline da ciência de dados, você só lembra, cara, é desde o problema de negócio até eu entregar uma solução. Tudo bem? A solução de ciência de dados. E eu sei que ela tem 6 grandes passos lá que são importantes para eu ter certeza que a minha aplicação vai ser uma aplicação, ó, filé e que realmente vai gerar valor para a empresa no qual eu estiver participando, tá bom? Então, o fato é o seguinte, o pipeline é o problemão de negócio, você vai entrar em contato com um problema de negócio muito atual. Análise exploratória, pré-processamento de dado. Por que pré? Porque ele é exatamente antes de você fazer a cirurgia cardíaca aqui do... Cirurgia cardíaca não, né? Ou pense em qualquer outra coisa aí, com o coração da aplicação da ciência de dados, vai. A gente vai ali, antes de construir máquinas preditivas, a gente precisa processar os dados. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar aqui do processamento. Sabe por quê, cientista de dados? Eu vou te explicar. Na análise exploratória, a gente viu o seguinte: a gente entendeu que existem algumas perguntas que deixam a gente mais próximo de extrair aquela variável que vai ajudar a gente na nossa predição. Não sei se você está lembrado. Olha só, se você fizer uma boa pergunta para um médico, há grandes chances são de que você compreenda que, dependendo da variável que você colocar na máquina preditiva, você pode ter um resultado melhor. Melhor em que sentido, Eduardo? Melhor no sentido de você ter uma previsão um pouco mais assertiva do seu problema de negócio que você estiver resolvendo. Então, fazer perguntas é uma coisa muito interessante e é muito importante também. Ah, entender o dicionário de dados? Por que isso é importante mesmo, cientista? Porque se você não entende de onde vêm os dados, se você não entende a sua originação, se você não compreende exatamente como que ele é formado, cara, você vai estar ali utilizando um produto, um insumo na sua aplicação que você nem sabe qual é a origem desse insumo. Né? Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser assim meio, eu não vou dizer nem duvidoso, mas ele vai ser meio que incompleto, saca? Então você tem que compreender muito bem de onde está vindo esse dado, porque isso é muito importante na sua análise, tá bom? Entender o significado das variáveis é muito importante, os tipos dos campos, compreender um pouco da estatística, tudo isso a gente foi vendo lá naquele exemplo de análise exploratória, né? Como analisar os dados utilizando gráfico, e aí existem várias formas de ver esses dados, né? De ver como esses dados estão distribuídos, né? Você pode fazer uma análise olhando só a variável, fazendo a correlação, olhando a dispersão entre duas variáveis, pode fazer uma análise multivariada, onde você vê ali, inclusive, a correlação de uma variável com outras demais variáveis que você está ali utilizando para construir a máquina preditiva. Enfim, você vai ver muita coisa na análise exploratória, mas você vai precisar, com grande certeza, de que você vai precisar fazer pré-processamento, você vai precisar fazer o processamento de dados. E esse é um grande atalho, é um grande trunfo na mão do cientista de dados. Saber essa parada, cara, saber processar dados, ou seja, ter um pouco do contexto do que são os dados, a transformar esses dados, isso é uma parada que muitas vezes vem assim, cara, talvez eu vou precisar então ser um profissional de TI para fazer esse processamento de dados, Eduardo. Por quê? Porque, cara, eu vou ter que estar ali na raiz da programação, e eu vou ter que compreender exatamente o que eu faço para criar um campo, eu vou ter que saber o que eu faço para... Sim, mas existem formas otimizadas de se fazer esse pedaço do trabalho sem precisar ser um profissional de TI que vai ser o cara que programa o Python, né, que vai ser o cara que sabe tudo ali de uma linguagem de programação completa. Você não vai precisar nada disso. Até mesmo porque, e eu não falo isso só da boca para fora, eu falo isso porque eu não sou da área de tecnologia, mas eu consegui trabalhar com essa parada. Então, se você precisa só de um para quebrar uma regra, cara, eu já sou essa pessoa, tranquilo? Você já sabe, eu sou um mero economista. Mas eu não falo só de mim, cientista de dados, eu falo também dos meus alunos.
Eu tenho alunos que não têm formação em tecnologia, mas que são cientistas de dados e que trabalham com ciência de dados e que trabalham com dados, né? Às vezes não é cientista de dados, mas é um analista, ou às vezes o cara é um gerente de cientistas de dados, né? Mesmo sem ser um cara ali que tenha formação na área de tecnologia, o cara é um gerente de projeto de data science. Então, assim, cara, o fato é que a gente já tem muitos exemplos e você vai conhecer alguns durante a jornada. Eu tenho certeza que você vai lembrar disso que eu estou falando agora, que isso não é uma necessidade, tá bom? A gente vai ver, o bom é quando a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Aqui eu não tenho tempo de fazer tudo isso, mas na jornada você vai ver, porque vai estar tudo mais completinho, você vai ter a experiência um pouco mais aprofundada. Tranquilo? Então, cara, não pense que você vai precisar ser o cara formado em tecnologia para trabalhar com essa parada, não. Muito pelo contrário, o que a gente encontra, e assim, aí deixa eu te contar a história, né? O que rolava no dia a dia no campo de batalha. Às vezes eu estava lá num projeto e a gente, na minha equipe lá, a gente precisava fazer um processo seletivo para trazer alguém para trabalhar com a gente. E aí, uma das coisas que a gente faz é claro, a gente olha o currículo porque a gente quer saber ali de um contexto geral. Mas na hora do vamos ver, cientista de dados, deixa eu contar um segredinho para você. Na hora que a gente está ali no vamos ver, de bater o martelo para chamar o cara para trabalhar com a gente, né, para fazer aquele convite, cara, chega aí, chega junto, que a gente precisa de você. A gente não olhava exatamente, praticamente nada do currículo acadêmico. Por que, Eduardo? Porque quando a gente está ali no campo de batalha, o que a gente quer é alguém que vai ajudar a gente a resolver essa parada. A gente quer alguém que tenha mão na massa, que tenha prática e que consiga se desenvolver, né? Consegue ter aquelas skills, soft skills, né? Que a gente falou lá no início da nossa jornada, da nossa semana de aquecimento, que o cara vai ser autodidata, que o cara vai ajudar a gente ali contribuindo, independente da formação dele, porque ele mostrou que ele trabalha bem com o Python. Então, isso era o mais importante. Na hora, eu só queria que o cara ajudasse a gente, e uma forma de descobrir se o cara ia ajudar a gente era bater um papo e compreender quais eram as suas skills, suas habilidades. Então, independente se o cara, eu vou te dar um exemplo, eu estou lá e eu tenho um projeto todo desenvolvido em SAS, independente se o cara é ultra PhD em Python, em R, cara, na hora o projeto eu preciso de alguém para me ajudar e ele foi desenvolvido em SAS. Você acha que eu vou olhar para outras coisas? Ah, o cara é formado em História, mas pô, o cara me mostrou um projetão em SAS aqui que eu consigo implementar e resolver um problema que eu tô aqui agora. Eu não vou chamar o cara para trabalhar. Você compreende como no dia a dia, na velocidade da inovação, a gente não tem tanto essa necessidade de ser profissional de TI. Tudo bem, cientista de dados? Se for, ótimo. Se não for, isso não vai te excluir do mercado, beleza?